Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, um momento de fé, de introspecção, de meditação, em que nós transmitimos aqui nos nossos endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 nós transmitimos as leituras das celebrações católicas. Temos aqui a liturgia de 24 de setembro de 2021, sexta-feira, 25ª semana do Tempo Comum, dia de São Pacífico. Vamos passar os dados para vocês sobre este dia e depois faremos a leitura. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Estamos no ano B. O rito é o ofício do dia. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ageu, capítulo 1, versículo do 15b ao capítulo 2, versículo 9. Depois teremos o Salmo e o Evangelho. Mas agora é a antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Ageu, capítulo 1, versículos do 15b ao capítulo 2, versículo 9. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 43, versículos 1º, 2º ou 3º e 4º. Refrão 5º BC. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Repitamos, espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso libertai-me, ó Senhor. Espera em Deus,
louvarei novamente o meu Deus Salvador. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa moradia. Espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Cantamos, espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Trecho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora da Bíblia Paulus. Eu tenho aqui a reflexão da primeira leitura, que é a profecia de Ageu. Vamos ver essa reflexão, porque é importante a gente ter noção oficial, né? Já que vem da igreja, da Bíblia Paulus, Bíblia pastoral, então é da igreja. As pessoas que viam a simplicidade do templo reconstruído ficavam desapontadas ao compará-lo com a suntuosidade do templo de Salomão. Agora, porém, salienta que o importante não é o edifício, mas a aliança com Deus. Eu estou com vocês, diz o versículo 4 da profecia de Ageu. A seguir anuncia a promessa de um destino glorioso em que as nações e suas riquezas se concentrarão nesse templo. Alguns veem no versículo 7, capítulo 2, a tentativa de desviar para o templo
o tributo que deveria ser pago ao rei da Pérsia. Nesse caso, o profeta Ageu estaria apoiando um movimento de rebelião contra o domínio persa. Então, temos aqui a explicação para a primeira leitura da profecia de Ageu. Agora vamos saber do Salmo. Salmo 43, na Bíblia Vulgata. Aliás, 42 na Bíblia Vulgata e 43 na de tradução da hebraica. Vamos lá, então? Vamos à mensagem. É de Antônio Carlos Santini, essa reflexão, esse comentário. Ele escreve para o site novaalianca.com.br. Ele é líder dessa comunidade católica. Dei ao altar de Deus. Vamos refletir sobre o Salmo. A mensagem deste Salmo situa-se entre dois polos opostos, a tristeza e a alegria. Alvo da mentira e da falsidade dos homens, o poeta-cantor se sente oprimido pelo inimigo. Ele sabe que a cura dessa tristeza está em Deus. Por isso se lembra da montanha santa onde o Senhor habita. Daí a sua decisão: irei ao altar do Senhor. Ali ele irá recuperar sua alegria, entoando louvores ao som da cítara. Quem conhece um pouco da poesia sacra e da hinologia litúrgica sabe que grande quantidade dessa produção poética brotou da oração de alguém que buscava consolo em Deus. Mas é preciso lembrar que o altar de alta ara, isto é, uma pedra elevada, é o lugar dos sacrifícios. Era sobre o altar da primeira aliança que as vítimas eram queimadas em holocausto ao Senhor. Nos altares da nova aliança, a igreja oferece ao Pai o corpo e o sangue de seu Filho, ao celebrar o sacramento da Eucaristia. Não por acaso, na pedra da ara embutida em nossos altares, estão contidos ossos ou relíquias dos mártires que deram seu sangue pela fé em Jesus Cristo. Assim seria uma ilusão dirigir-se ao altar do Senhor como quem busca uma anestesia. Sim, é lá que se experimenta a verdadeira alegria, mas nunca separada da cruz e do sacrifício. A legítima mística cristã sempre aliou a cruz e a alegria. Mais do que ser carregada à cruz, deve ser abraçada. Ao comentar este salmo, Santo Agostinho diz que a cítara do cantor soa em dois diferentes registros. Soa no alto, ao cantar louvores a Deus, mas também soa na parte inferior. E cita São Paulo apóstolo: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança uma virtude comprovada, a virtude comprovada, esperança. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 3º ao 4º. Diz mais ainda Santo Agostinho, talvez com leve ironia: se desfaleces nas tribulações, quebraste a cítara. O salmista sofria devido a uma aflição terrena, no entanto queria agradar a Deus e dar-lhe graças forte na tribulação. Na liturgia de hoje, este salmo responde à leitura de Ageu, capítulo 1, versículo 15b ao capítulo 2, versículo 9, onde o Senhor promete que o esplendor desta casa, o templo a ser reconstruído no tempo de Ciro, será maior que o da antiga, bela imagem para a casa do homem arruinado pela tristeza e pronto a recuperar sua alegria na glória de Deus.
Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, deste mais alegria ao meu coração. Salmo 4, versículo 7. Agora vamos à reflexão sobre o Evangelho, porque temos aqui duas reflexões. Vamos lá, então, é o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Uma reflexão do livro Palavra e Vida diz o seguinte: o mais interessante do Evangelho não é a resposta de Pedro, mas a ordem de Jesus de que não digam a ninguém que ele é o Messias. Então, neste momento, ele pede para não dizer a ninguém. Recorda-me São Francisco, enviando seus frades para anunciar o Evangelho entre os muçulmanos e recomendando-lhes que falassem só no caso de necessidade. Imagino que Jesus lhes diz para que não digam a ninguém. Por quê? Primeiro, ainda lhes fala com o ensino que visa aprender muito e conhecer a respeito dele mesmo, do Mestre Jesus. E segundo, o mais importante da vida cristã não se transmite por meio de palavras, mas pela vida, amando os que estão ao nosso derredor. Uma pequena reflexão do livro Palavra e Vida 2013 e do Dia a Dia 2016, temos outra reflexão. Terminada a sua oração individual, Jesus faz aos discípulos a pergunta fundamental: quem sou eu? E a faz em dois tempos, para que a resposta deles se destaque sobre as opiniões do povo. A pergunta é um desafio, não uma simples curiosidade. Ultrapassando o nível de resposta do povo, Pedro responde como cabeça de todos: tu és o Messias de Deus. Isto é, o ungido de Deus, vem implantar a era da justiça e da paz, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 9. Os discípulos, porém, terão de percorrer longo caminho até compreenderem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias, que vai realizar a sua missão como servo sofredor. Os chefes do povo, anciãos, chefes dos sacerdotes, doutores da lei, que mantêm a sociedade injusta, vão matá-lo. Ele, porém, ressuscitará e dará continuidade ao seu projeto por meio de seus seguidores. Então, duas reflexões interessantes. E agora eu vou passar para vocês a biografia do Santo do Dia, escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade as imagens, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. No canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 24 de setembro, São Pacífico. Pacífico nasceu no ano de 1424, em Serano, na Itália. Muito cedo ficou órfão dos pais, sendo educado e formado pelo superior dos beneditinos do mosteiro de São Lourenço de Novara. Após a morte do seu benfeitor beneditino, ele decidiu seguir a vida religiosa, mas preferiu ingressar para a ordem dos Irmãos Menores Franciscanos. Em 1444, com 21 anos de idade, tomou o hábito franciscano. Em seguida, foi enviado para completar os estudos na Universidade de Sorbonne, em Paris.
regressando para a Itália com o título de doutor. Desde então, se dedicou à pregação e percorreu inúmeras regiões da Itália. O seu apostolado era combater a ignorância religiosa, tanto entre os leigos como no meio do clero, especialmente em relação ao sacramento da penitência. Na sua cidade natal, mandou construir uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Pacífico destacou-se na sua ordem religiosa e tornou-se comissário-geral e visitador. Neste cargo, Pacífico percorreu a Itália e as ilhas da Sardenha e Sicília. Em 1471, o Papa Xisto IV o enviou em missão a Sardenha para controlar a invasão muçulmana. De 4 de junho de 1482, Pacífico, no dia 4 de junho de 1482, Pacífico morreu em Sardenha, longe de sua terra natal, que tanto amava. Olha, então, a morte dele se deu em 4 de junho de 1482. Temos uma reflexão. Pacífico é considerado pelos teólogos insigne por sua doutrina e santidade, consolo e protetor de sua pátria. Sua força era a pregação da palavra de Deus. Também nós somos chamados constantemente para espalhar o evangelho a todos os povos, exercendo assim nossa vocação cristã. A palavra de Deus transforma e vivifica a realidade. Oração, rezemos. Deus de amor e de bondade, que escolhestes Pacífico para propagar sua palavra, fazei de nós verdadeiros apóstolos. Considerai nossa fraqueza, mas olhai também nossa disposição em vos servir. Dai-nos a fortaleza que animou o Pacífico e nos leve sempre a vos colocar em primeiro lugar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pacífico, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e vai julgar cada um de nós. Para nós termos direito à vida eterna, para que Jesus nos introduza na vida eterna, onde viveremos como anjos, uma vida que não conseguimos expressar em palavras humanas, temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, nos tornar humildes. O arrependimento acontece com as pessoas que são humildes. Temos que reconhecer que somos pecadores e, arrependendo-nos dos pecados, Deus vai nos colocar no gozo eterno, no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Faça isso. Arrependa-se dos seus pecados. Eu estou arrependendo dos meus diariamente. Todos os dias eu me arrependo dos meus pecados. Para que, quando Jesus voltar, eu tenha um ingresso garantido na felicidade, em plenitude para todo sempre. Shalom. A paz.